Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 4. Profeta Jeremias. Nós vamos ler 2 capítulos. Do capítulo 4, apenas o versículo 1. Depois vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao 16. Diz assim, versículo 1 do capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Agora o capítulo 6, nós vamos ler mais esses 16 versículos. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Requerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, disponde-vos, subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos, e subamos de noite e destruamos os seus castelos, porque assim diz o Senhor dos exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que deve ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela, a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-eis sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é vergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, : ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Estamos diante da tua palavra, Senhor Deus, que é poderosa para nos curar, nos tratar, nos edificar, elevar, Senhor Deus, aqueles que estão caídos, salvar. Nós cremos nisso, cremos no poder que há na tua palavra. Portanto, abrimos ela agora e pregamos para que a tua igreja, Senhor Deus, receba e que teu Espírito Santo traduza cada momento dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. O capítulo 6 que eu li já é aqui uma sentença do Senhor contra a cidade de Jerusalém. Essa sentença, a linguagem da sentença, a gente consegue identificar aqui algumas coisas que são muito fortes. Esse é o capítulo 6, e o versículo que eu parei de ler é um convite a Deus no meio da sentença. Quando Deus está sentenciando, dizendo que vai acontecer com Jerusalém, é como se Deus parasse e falasse assim:
Parem aí. Olhem, perceba os caminhos que vocês estão andando. E pondere o caminho, o seu caminho. Observe as veredas antigas. Vocês têm referências para voltar. Esse é o capítulo 6. E no capítulo 4 que nós lemos, iniciamos lendo, é um convite de Deus bem interessante. Israel, se você voltar, volte para mim. Você tem para onde voltar, Israel? Vou te dar uma sugestão, volte para mim. E aí você vai parar de andar cambaleando. E eu quero pregar hoje, irmãos, sobre o tema deste livro, pecado. E não é só o tema desse livro, é um tema que está na pauta de Deus. Não sai. Por quê? Até que a igreja seja arrebatada, até a consumação dos séculos, nós estamos expostos. Nós vamos ter que lutar sempre contra o pecado. Estamos livres dele, por causa da obra da cruz. Porque Jesus nos libertou, morreu e ressuscitou. Estamos livres dele. Mas nós não estamos livres de pecar. E quando a Bíblia trata sobre o assunto pecado, cada livro do profeta, desde Gênesis até Apocalipse, existem formas para apresentar esse pecado. Existem como se um toque de trombeta agudo para chamar a atenção quando o povo de Deus peca. E eu acredito, irmãos, que é dessa forma que Deus está usando Jeremias. Deus está usando Jeremias de uma forma poderosa, forte, porque necessitava. E eu quero ler com vocês aqui alguns textos. A sua Bíblia ainda está aberta, eu creio, a partir do capítulo 2, para a gente aqui pontuar a gravidade do pecado no povo de Israel nesse momento, e que eu acredito que pode servir para a gente ou como correção, ou como uma vacina para nos precaver de chegar no nível da desgraça que eles chegaram. Que nível de desgraça, pastor? O capítulo 4 que nós lemos, diz que eles andaram vagueando. O que é uma pessoa vagueando? Uma pessoa sem rumo. É uma pessoa sem destino. Para onde eu vou? Uma pessoa sem rumo. Como eu vou? Uma pessoa sem propósito. Por que vou? É muito difícil, irmãos, quando a gente conversa com pessoas desse jeito. Está em pecado, pecou. Então fica desse jeito, vagueando. E a nossa primeira atitude como servo de Deus é trazer esta pessoa que, se ela se arrepender do pecado, ela consegue acertar o caminho. E muita coisa entra em ordem aqui dentro, depois na vida. Porque Deus promete isso lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, você conhece. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu acredito que é exatamente nessa sequência. Eu vou ouvir, se converter, se orar, então eu vou ouvir, eu vou perdoar, aí sara aqui dentro, aí eu saro a terra. Então não tem como Deus sarar a sua terra sem antes você ter sido sarado e tocado aqui dentro. O pecado, ele é destruidor. O pecado constrói uma barreira entre o homem e Deus. Olha como Israel pecou. O capítulo 2, assim que Jeremias abre a sua boca para profetizar, ele logo de cara, ele pinta um quadro assim, romanceado. Há um romance entre Deus e Israel. E Deus quer trazer à memória esse momento, esse tempo de amor, de paixão, de cuidar de Deus. O povo olhando e respondendo à voz de Deus. Primeira coisa que Deus quer gritar para o povo, antes de denunciar o pecado, mostrar o quanto era bom quando eles eram submissos à vontade de Deus. Isso logo no início, no capítulo 2. E aí ele começa a denunciar esse pecado. Eu quero ler com vocês primeiro o versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela,
vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Primeiro, contaminaram a terra, porque o pecado tem esse poder. Aquilo que Deus deu para o povo, eles não souberam administrar. Quando a pessoa se envolve com o pecado, aquilo que Deus deu para ela cuidar, por exemplo, família. Quando alguém se envolve com o pecado na área sexual, se desmorona a família. E é triste, é terrível. E quando essa pessoa volta para os caminhos do Senhor, e a gente vai cuidar, ajudar, pastorear, a gente vê a dificuldade que é para que essa pessoa possa superar. Tantos traumas acompanham pessoas que pecam. A terra fica contaminada. No versículo 8 continua ele: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Os sacerdotes não deram importância. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os intérpretes da lei estão sem parâmetros espirituais. Os pastores prevaricaram contra mim. Os líderes se opondo a Deus. Os profetas profetizaram por Baal. Os profetas escolhem o que vão profetizar. Que terrível. A liderança de Israel está sem a autoridade de Deus, sem a graça de Deus, sem Deus. Está vendo como está ficando grave aqui a situação? E o versículo 11 diz assim: houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Trocou a glória de Deus, que é indispensável, por coisas triviais, coisas sem valor. A pessoa começa a perder essa sensibilidade do valor das coisas de Deus, do valor da bênção de Deus, do valor da presença de Deus, do cuidado de Deus, da mão de Deus presente. Ela troca o indispensável, a glória de Deus, por coisas inúteis. E aí o versículo continua, versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Uma ilustração interessante. Deus está falando uma linguagem bem popular, para ficar bem claro. Deixaram não as águas vivas, deixaram o manancial das águas vivas. É diferente. O que Deus está dizendo? Deixaram a fonte das águas, deixaram a essência, pela forma. É tirar, deixar o conteúdo que é Deus, pela forma. E você sabe, quem começa a viver em pecado não se apercebe disso. Mantém-se a forma. Mantém-se matriculado numa EBD. Mantém-se carregando a Bíblia. Alguns mantêm-se em atividades. Mas o pecado está presente. Já tivemos assim a infelicidade de tratar pessoas em pecado. E você vai confrontar à luz da palavra, e a pessoa reluta como Saul. Sabe onde Saul relutou? Com Samuel, quando Samuel estava tentando convencer Saul do seu pecado. Ele relutou na imagem dele diante do povo. E aí no finalzinho, quando ele se deu por convencido, veio a sentença do profeta Samuel. Aí ele diz assim: então Samuel, profeta, então o senhor pelo menos desce comigo ao arraial, né? Porque o do lado do profeta não vai ser assim. A forma, a pessoa tenta preservar a imagem, mas por dentro já está o pecado irradiando, criando raízes. Olha como é terrível o pecado. Deixaram um manancial de águas, deixaram a essência pela forma. Aí o versículo 32, ainda nesse capítulo: acaso se esquece a virgem dos seus adornos,
ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim. Olha o diagnóstico do profeta. Se esqueceu de mim por dias sem conta. Esqueceram de Deus de uma forma prolongada. E aí, você está orando? Ah, não estou orando, não estou conseguindo orar. Mas você orou hoje? Não, hoje não. E ontem também não. Mas você leu a Bíblia ontem? Também não. Quando foi a última vez? Domingo passado. Como? No telão. Li a Bíblia. Pessoas que se esquecem de Deus. E esquecem mesmo. E quando dá ruim, aí quando a coisa esquenta, aí quando aperta, aí elas vêm. Deus me ajuda, Deus me socorre. Deus socorre. Deus é misericordioso. Mas antes de responder com ajuda, Ele quer responder ao teu arrependimento, ao meu arrependimento, a tua sinceridade, a tua honestidade, ao teu quebrantamento. Se não tiver quebrantamento, você pode até se confundir que Deus responde, mas Ele não responde. Não responde. Não, mas Deus vai me abençoar. Não vai. Está aqui o texto e tantos outros. O pecado, irmãos, bloqueia o seu relacionamento com Deus. Quão terrível é o pecado. A pessoa se esquece de Deus. Parece que falar sobre isso, a pessoa se esquecer de Deus num auditório de igreja. Alguém pode dizer assim, não, pastor, você está pregando no lugar errado. Tem que pregar isso, a pessoa esquece de Deus em outro auditório, né? Em outro ambiente. Mas não. No arraial de Jesus, no arraial do Senhor, pessoas se esquecem de Deus. Poxa, não te vejo mais no culto. É o trabalho. Não, está esquecendo de Deus. Faltando EBD, o que houve? Tão bom estudar a Bíblia, a palavra de Deus. É ou não é, irmãos? Amém? Tá domingo de manhã, é tão bom. Você pega a Bíblia e você lê os textos. Aí tá lá a revista te ajudando. Tem gente que quer contar, não gosta de revista. Revista é bom, tá lá os assuntos maravilhosos. Estudamos agora sobre a pessoa de Jesus. Vamos estudar agora sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí a gente sai alegre, feliz e renovado. Mas tem gente que se esqueceu. Os sintomas são os seguintes: esquece da Bíblia. Onde está minha Bíblia? Não sei onde botei minha Bíblia. Tanto tempo. Botaram um dia desse no grupo do WhatsApp. O pastor que roubou. Como é? Alguém lembra? Roubou a caneta? Não. A colher. A colher, foi o pastorzinho assim. Roubaram, o pastor que roubou a colher. A história é a seguinte: foi almoçar na casa lá do membro. Aí deu um almoço. Aí depois acabou o almoço, o pastor foi embora. Aí a mulher, a dona da casa, ela acusou o pastor de ter roubado a colher. Um ano depois, ficou apaziguado, chama o pastor de novo para almoçar lá. Aí a mulher tocou no assunto: pastor, o senhor roubou a minha colher. Aí ele falou: não, eu deixei dentro da sua Bíblia. Aí termina assim. Então tem um ano que ela não abriu a Bíblia. Tem um ano que ela não viu a Bíblia. Tem um testemunho, não sei se foi o pastor que contou, de uma dona que foi abençoada com um dinheiro dentro da Bíblia. Bastava ela abrir no texto, e o pastor orientou ainda: você abre no texto tal, Deus vai te abençoar. E o desespero era tão grande que ela não abria a Bíblia para ler. E estava lá a oferta, a bênção de Deus para abençoar e socorrer. Irmãos, isso é sério, irmãos. Algumas pessoas, a gente trabalha aqui no discipulado, um grupo de pessoas, de obreiros. E a gente vai caminhando, passa algum tempo, vai ensinando como viver uma vida com Deus. Sobre orar, sobre ler a Bíblia, entender a palavra de Deus. E aí, nas dificuldades da pessoa, a gente vai aconselhando, orando, para que Deus opere um milagre, faça, aconteça. Mas a gente se depara com pessoas que passam anos, e elas ainda não sabem lidar com as crises. E
Toda vez que vem a crise, você chama? Não, querido. Antes de você tratar da crise, quero saber como está a sua fé. Como você está com Deus? Mas eu orei, pastor, estou orando. Mas como você está orando? Que a pessoa se agarra a orar assim: Deus me ajuda, me livra da crise, me livra da crise, me livra da crise. Mas você orou pela sua vida, se colocando diante do altar do Senhor, dizendo: Deus, aqui está meu coração, tem alguma coisa para tratar? Tem algum pecado aqui? Tem alguma resistência aqui no meu coração? Tem murmuração aqui dentro, Senhor? Estou murmurando. Abrir a Bíblia é maravilhoso para tratar de pecado. A Bíblia é um espelho para isso. Como é grave, irmãos, esse pecado de Israel. Esqueceram, a tempo. Interessante o profeta registrar isso na Bíblia, né? Poderiam só dizer assim: esqueceram, mas não. Esqueceram por muitos dias. Muitos dias. Dias sem conta. Aí tem um versículo 35, irmãos, que para mim é mais grave ainda. Olha só. Ainda dizes: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes: não pequei. Adormeceu a consciência. Aí fica sério, irmãos. Aí está no estado gravíssimo do pecado. É quando a pessoa se articula em defesa contra a voz de Deus. Deus vem, denuncia, aponta, fala. E detalhe, Deus, para falar de pecado, Ele fala com clareza. Às vezes Ele vai usar uma parábola, como na história com Davi, quando o profeta Natan foi lá. Mas Ele vai ser direto: você é este homem, Davi. O que Deus espera? A reação de Davi: pequei. E a reação desse povo: não pequei. Não, eu não. Saul disse isso para Samuel: eu? Claro que eu fiz o que o Senhor mandou. Eu só trouxe aqui os animais para o sacrifício do teu Deus. Aí ele diz assim: o teu Deus, não meu Deus. Isso é gravíssimo. Esse aqui é o estágio, não digo final. Tem outro aqui, outro ponto. Tem outro série que, lendo Jeremias, a gente encontra. E eu acredito que é por isso que Deus, no capítulo 1, quando chama Jeremias, diz que ele iria ser como uma muralha, ia usar fortemente, né? E aí o outro ponto aqui, deixa eu ler aqui, é o versículo, capítulo 3, é o versículo 4 e 5. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és um amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? A reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades a mais não poder. Lamenta pelo pecado, exige a misericórdia e graça de Deus, mas não se arrepende. Estava atendendo um casal esse final de semana e falando do filho, e o casal fala assim: pastor, estamos vivendo uma geração de pessoas que estão barateando a graça. Então não fale de graça para mim. Eu falei: falo primeiro que a graça realmente é verdade, é original. Deus vem, perdoa, salva, cura, trabalha, estende as mãos, é longânimo a tratar. Mas eu concordo com a senhora, tem gente que está... Hoje vivemos dias que estão barateando a graça. O que é baratear? É isso aqui, é essa posição aqui. Quando tu vai parar de se irar contra mim, oh Deus? Quando é que vai? E no outro profeta, o outro profeta diz assim: me adoram com os lábios, mas o coração está longe. É o mesmo diagnóstico aqui nesse texto aqui. Aí aqui está no estado terminal. É quando a pessoa ela não se convence do seu pecado, e além de não se convencer, exige de Deus misericórdia. Irmãos, não dá para você ter comunhão com Deus assim.
Mas eu não vim só dizer isso. Eu vim dizer o que o Senhor me mandou dizer, que não dá para você mascarar o pecado dessa forma. Vai ter uma hora que Deus vai tratar com mais seriedade. E o capítulo 6 demonstra essa seriedade. Quando chega no capítulo 6, Jeremias, ele engrossa a voz. Claro que sendo usado por Deus. Aí lemos todo uma boa parte desse juízo. Mas o que me chama a atenção é o versículo aqui que ele fala que eu não consigo mais conter a ira de Deus. Deixa eu ver se eu acho ele, que eu não anotei aqui. Versículo 11. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Não dá mais. Existe um momento na casa do Senhor, no arraial de Deus, na igreja de Jesus e na vida do crente, que o Espírito Santo brada: não dá mais. Desse ponto em diante, há um juízo. E mesmo no tempo da graça, tem juízo. Pois o livro mais teológico, a carta mais teológica do Novo Testamento é Romanos. E abre-se a carta falando de juízo. E o ponto mais sério do juízo é quando o apóstolo Paulo fala assim: porque Deus os entregou às suas próprias paixões. Você sabe como eu entendo isso? Deus deu as costas. Você quer continuar assim? Continue. Porque a pessoa no próprio pecado, ela vai tropeçar. Hoje, nesta noite, irmãos, Jeremias está no meu coração já há alguns dias, e nesse texto do versículo 16, só para refrescar a sua memória, é que é o tema que é usado para esse ano na nossa igreja. Pondere os seus caminhos. Pare e pondere os seus caminhos. E o que eu aprendo nessa conversa? Não é nessa conversa. Nesta fala do profeta Jeremias, nessa sentença, nessa denúncia. Eu aprendo que Deus, ele trata diretamente. Já disse isso, sem rodeios. Ele é sempre claro. E ele vai denunciar. E às vezes você pensa assim: não, um pecado meu, que a gente tende a classificar. O meu pecado não é tão grande assim. Eu só falei mal do meu irmão, não é muita coisa. Ele me ofendeu, afinal de contas eu tenho razão para falar. Ele me ofendeu, vou sair na minha defesa. É pecado. Provérbios 6 diz que o Senhor, ele abomina. 6 coisas aborrece o Senhor e a última ele abomina: o semeador de contenda. É pecado. Fofoca é pecado. Diz assim: fofoca é pecado. Falam baixo, tem gente que quase não falou, hein? Oh, é pecado. Você falar mal de alguém precipitadamente, sem ter conhecimento de causa do todo, é pecado, gente. É pecado. Você tratar no seu casamento, vou falar da esposa, que eu sou esposo, tá? Mas serve para a esposa também, que via de regra sempre fala do esposo que é... Não, a esposa também. Mas você tratar ou destratar a sua esposa... O pastor contou o testemunho aqui de domingo, quando destratou e foi pregar e... Tinha um Jeremias lá, pastor. Aí ele estava de joelho. Vou repetir que tem gente aqui, não vou conseguir mais ser engraçado que ele, mas é bem cômico a história, que ele está de joelhos. E aí está lá a profeta falando: ai, 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 homem, falo contigo. Enquanto ele pregava, lembrei de uma situação.
Atendi uma pessoa e falei para essa pessoa o que era pecado na vida dele. É isso é pecado, você precisa resolver, isso aqui você tem que... Aí fui mostrando na Bíblia. Mas eu fui falando nesse tom que eu estou falando agora. Normal, sem, né? Engrossar, só é pecado, não pode, você não pode tratar assim com ele. Li alguns textos. Aí eu senti que ela saiu de lá com o marido sem dar por convencida. Passou-se um mês, voltou. Aí voltou assim, botando uma na testa. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu fui numa oração. Deus tomou um vaso e disse: ai mulher, ai de ti. Que Deus falou? Falou isso. Não é o que eu te falei? Tu queria que eu batesse o pé e falasse ai de ti? Quando é que a gente vai levar com seriedade o pecado? Porque Deus, Ele dá o tom da seriedade mesmo. Deus leva a sério, irmãos. Deus leva a sério. Nós vivemos sim no tempo da graça, no tempo da bondade de Deus derramada. Mas pecado é sério, é coisa séria. E o que se faz com o pecado? É tão simples, você sabe. Um dia você fez isso, faz de novo. Confessar e deixar, pronto. Mas antes de confessar, você tem que o quê? Se arrepender. Então teste seu coração no fogo. Por isso que o Senhor fala para a igreja lá de Laodiceia: Laodiceia, compra ouro refinado no fogo. Tem que passar pelo fogo. Quando você pede assim: Deus, derrama o teu fogo em mim. Eu já orei isso para Deus. Deus, derrama o teu fogo em mim, para que esse fogo queime tudo aquilo que está não deixando eu ver que é pecado na minha vida. Aproveita que é um pecado também. E Davi fez essa oração também. Expurga-me o que me é o quê? Oculto. Eu não consigo enxergar. Mas quando você quer levar Deus a sério, quando você quer levar as coisas de Deus a sério e quer levar também o pecado a sério. Se você quer levar Deus a sério, você quer agradar e viver com aquilo que Deus se agrada, e você quer viver distante daquilo que Deus abomina, aquilo que Deus desagrada. Então, quando você leva Deus a sério, você pondera os seus caminhos. Deus está dando uma chance aqui incrível, que lamentavelmente a tragédia aconteceu, eles foram levados cativos, porque eles falaram, nós lemos aqui o versículo 16, nós não andaremos nesse caminho. Tem gente que está olhando para o caminho que Deus está dando. Deus nos dá os caminhos que nos distanciam do pecado e que eleva a nossa santidade, a nossa pureza de alma, de que arranca de nós os pecados que nos rodeiam, ou embaraços, porque Hebreus fala que tem embaraços e tem pecados. O embaraço vai te levar ao pecado. Irmãos, pode ainda não ser pecado, mas se suspeita que vai te levar ao pecado, evita o que você puder, corre. Cantares diz: apanhai-me as raposas e as rapozinhas. Aquilo que parece inofensivo, aquilo que você olha assim, não, acho que isso não é tão pecado, essa mentira não é, é só uma mentira, vai passar desapercebido. Eu me lembro há 20 anos atrás, quando voltando para Jesus, um amigo ontem que brincou comigo e falou assim: o que tu era isso? Tu era isso o quê? Tu tem cara de tão bonzinho? Pastor Tássio, não podia ser outro, né? Tu era isso o quê? Eu me calei, mas eu me lembro quando eu estava voltando para Jesus, e no mundão, o termo não é namorar, é sair, saindo com a menina,
Aí a menina era uma menina que chamava atenção. E aquela menina, eu tinha tentado sair com ela para um motel. Eu não tinha conseguido. Quando eu voltei para Jesus, chuta o que aconteceu. Ela me liga. Oi. Eu falei, oi. Eu assustado, né? Oi. Lembra daquela proposta? Lembro. Tá de pé. Falei, não. Como não? Minha vida agora é de Deus. Entreguei a minha vida a Jesus. E sou do Senhor. Você sabe quais os argumentos dela? Mas Deus perdoa. A gente vai lá, volta, depois você pede perdão. Ela já conhecia. Eu falei, mas eu não quero ferir o coração de Deus. Mas o pastor não vai ver. Mas o dono da minha vida vai ver. E por favor, não me ligue mais. Um abraço. Deus quer essa seriedade, não no início da caminhada, somente. Deus quer que você pondere a sua vida todos os dias. Isso tem que funcionar ainda hoje na minha vida. Hoje ainda eu tenho que olhar para o pecado e dizer, isso eu não posso errar. Eu não posso entrar por esse caminho. Eu não posso pecar contra o meu Deus. E se eu pecar, que haja uma resposta rápida, porque Deus vai denunciar. E Deus tem as suas formas e maneiras de denunciar. Ele pode denunciar com amor, numa voz tranquila, dizendo, meu filho, não peques. Você está pecando. Ele pode denunciar, fazer você se ver em pecado, se utilizando de crises, porque estava lá no pecado, o filho pródigo, e no agravamento da situação, ele caiu em si. Aí ele caiu em si e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Se esta ação acontecer na vida daquele que cai, nós sabemos ali do desfecho da história. Mas é importante relembrar. O pai o avista de longe. Eu já disse uma vez que esse ponto do pai avistar de longe significa que o menor indício no coração do ser humano que queira voltar para Deus, o menor, como por exemplo você está na casa do Senhor, você ainda não voltou para Jesus, mas você veio para a igreja. Esta atitude, esse pequeno ato, Deus acelera, Deus encurta, Deus vai ao encontro. Porque ele sabia, aquele pai sabia, que aquele filho vinha cansado e faminto. Como é que ele estava o estado lá? Estava com fome. Ele não tinha forças, mas ele voltou sem forças. Voltou para a casa do pai. Mas antes de entrar na casa do pai, ele se encontrou com o pai. Eu estava uma vez com um rapaz que ele identificou que eu era crente. Não me lembro como foi, se eu estava cantando um louvor. Aí ele, com os olhos em lágrimas, falou assim, eu queria voltar para a igreja, mas eu não estou conseguindo. Aí Deus me usou nessa área, nesse ponto. Pois você precisa voltar antes para o dono da igreja. Volte para Jesus. Que nesse encontro com Jesus, deixa que o pai te leve para a casa dele. É assim que acontece. Você volta para Jesus e ele te inclui no corpo dele, na casa dele. Ele vai trocar as vestes, vai dar uma sandália, vai dar um anel, vai tirar aquilo que te descaracterizou como filho de Deus e vai te dar toda a característica de filho de Deus. O pai só fez isso para dar essa identidade. Você ainda é meu filho. Sabe que eu estou te dando o anel, sandália e as vestes? Porque você precisa se sentir aceitável na minha casa. Quando você entrar, as pessoas vão olhar e vão entender que eu, como pai, te aceitei, que dirá os empregados e os demais da família.
mesmo que o irmão tivesse ponderado, mas o pai deixou bem claro que estava aceitando ele de volta. Esta noite, Deus está pronto para te aceitar de volta. Não importa o nível do pecado. Não importa como você está lidando com o pecado. Lidando dessa forma que nós lemos. Adormecendo a consciência. Nada mais te acusa. Aí o pregador prega. Aí você fala assim, não, mas não tocou naquilo que eu acho que é pecado na minha vida. Então, não é pecado. Mas o Espírito Santo, ele fala contigo. Talvez você está nesse nível, exigindo a graça e a misericórdia de Deus, mas sem se arrepender. Não tem como. A porta está fechada. A porta da graça só abre se você se arrepender. E esta noite, Deus te colocou nessa encruzilhada. A NVI, no versículo 16, diz isso. Encruzilhadas são opções de caminhos. Aí Deus dá a dica. Vá para o caminho antigo. O bom caminho. Aquele que tem os parâmetros da fé. Aquilo que não envelheceu. É antigo, porque foi lá de trás. Mas ainda não envelheceu. Vá para esse bom caminho. Eu andarei com você novamente. Eu voltando para o bom caminho. Eu consigo a companhia do Senhor do meu lado. Deus, nessa noite, o assunto é esse: pecado, acompanhado graça, mas não sem arrependimento.